Olá, pessoal! Neste vídeo, você vai compreender o que é a divisão e como resolvê-la de forma bem simples. Hoje nós vamos dar início à divisão com números inteiros. Primeira coisa que nós vamos fazer é nomear os elementos da divisão. Aqui nós já temos uma conta armada para a gente poder fazer isso. Então, vamos lá. O 9 é chamado de dividendo. Dividendo. Que é o número que vai ser dividindo. E ele vai ser representado pela letra D maiúscula. O 2 é chamado de divisor, que é o número que vai dividir. E nós vamos representá-lo pela letra D minúscula. O 4 vai ser chamado de quociente, que nada mais é do que o resultado de uma divisão. E vamos representá-lo pela letra Q. E o 1 nós vamos chamar de resto, que é o que sobra de uma divisão. E vamos representar aqui pela letra R. Dado os devidos nomes, agora nós vamos avaliar alguns tópicos sobre a divisão. Vamos lá. 1. A divisão nada mais é do que dividir em partes iguais, repartir igualmente. Vamos lá na nossa conta para ver como isso funciona. Perceba que eu tenho 9 balas, eu dividi essas 9 balas para 2 crianças, cada criança recebeu exatamente 4 balas e sobrou uma. Perceba que há uma divisão igualitária. Cada criança recebe exatamente o mesmo número de balas. Tópico 2. O resto da divisão é sempre menor que o divisor. Vamos lá observar? Olha o resto aqui, o resto é 1. Ele é menor que o divisor. E é exatamente nesse momento que não dá mais para dividir igualmente, pois uma bala não dá para eu dividir para 2 crianças. Perceba que se o resto fosse igual ou maior que o divisor, o seu quociente aumentaria, pois você teria balas suficientes para dividir igualmente. Então, o resto sempre será menor que o divisor. Tópico 3. A palavra divisão está extremamente relacionada à palavra razão e quociente, que nada mais é do que o resultado de uma divisão. Por que isso é tão importante? Porque tanto as bancas de vestibulares quanto as bancas de concurso, elas usam a palavra razão e quociente para definir divisão. Tópico 4. A divisão é a operação inversa da multiplicação, ou seja, contrária. Tanto que o que uma faz, a outra desfaz. Vamos ver como é que isso funciona lá na conta? Olha só, eu tinha 9 balas, eu dividi essas balas para 2 crianças e cada uma delas recebeu 4 balas, restando uma, ok? Agora, nós vamos fazer a operação inversa, né? A multiplicação. Nós vamos pegar as 4 balas,
multiplicar para duas crianças, vou fazer aqui, 4 vezes 2, que vai dar 8. Vamos somar o resto que sobrou, que foi uma, e isso dará exatamente 8 mais 1, 9. Voltamos ao número de balas iniciais. Com isso, nós podemos deduzir que o resultado entre o quociente, que é o 4, pelo divisor, que é o 2, mais o resto, que é 1, será exatamente igual ao dividendo, que é o 9. Podemos chamar essa expressão de prova dos 9 ou prova real, como você preferir. E sempre que quisermos saber se a nossa conta está correta, basta eu tirar a prova real através dessa expressão, ou seja, quociente vezes divisor mais resto, que dará o dividendo. Tópico 5. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Isso pode até parecer trivial, mas ele sempre gera dúvidas. Então, vamos dar uma olhada. Aqui nós vamos dividir 4 por 1. Perceba que nós temos 4 balas e essas balas serão divididas para uma única criança. Então, esta criança receberá todas as balas, ok? Vamos confirmar. Eu preciso do 4 na tabuada do 1. Aqui está a tabuada do 1. Onde eu tenho 4? Exatamente aqui, 1 vezes 4. Então, quem vai aqui? 1 vezes 4, 4. Venho aqui, subtraio para ver se sobra resto. Não sobra nada. Perceba, então, que o 4 dividido por 1 deu o próprio 4. E se você observar na tabuada do 1, qualquer número que você dividir por 1 dá ele mesmo. Veja, 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 3 dividido por 1, 3. 4 dividido por 1, 4. Tópico 6. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Vamos ver aqui. 4 dividido por ele mesmo, o 4. O que significa? Que eu tenho 4 balas, que eu vou dividi-las entre 4 crianças e eu quero saber quantas balas cada criança receberá. Então, nós precisamos do 4 na tabuada do 4. Vamos procurar? Olha aqui a tabuada do 4. O resultado 4 está aqui, 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1 dá 4. Nós colocamos aqui, subtraímos para ver se sobra resto. Não sobra nada. Perceba, então, que 4 balas dividido para 4 crianças dará exatamente uma bala para cada uma. Tópico 7. Não há divisão por zero. Vamos ver aqui então o 4 dividido por zero. Perceba que eu tenho 4 balas para dividir por ninguém. Então, eu preciso do 4 na tabuada do zero. Observe a tabuada do zero. Eu não tenho 4, né? Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, não há divisão por zero. Agora que vocês já compreenderam o que é a divisão,
nós vamos começar a resolvê-las, da mais simples para a mais complexa. Porém, eu garanto para vocês que até o final desse vídeo, você vai notar que as complexas também são simples. Bom, aqui nós temos 78 dividido por 2. A primeira coisa que você vai fazer quando se deparar com uma divisão é observar quantos algarismos você tem na chave, ou seja, no divisor. Pessoal, aqui eu queria fazer um alerta de que algarismo e números são coisas diferentes, né? Aqui eu tenho o número 78 e tenho dois algarismos, o 7 e o 8. Neste caso aqui, nós temos um algarismo. Então, nós vamos pegar um algarismo do dividendo para a gente poder analisar. 7 balas. Dá para eu dividir para duas crianças? Dá, né? Porque 7 é maior do que 2. Eu tenho mais balas do que crianças. Então, aqui eu vou precisar de um número que, multiplicado por 2, dê 7 ou o menor que se aproxime dele. Como eu quero um número que seja multiplicado por 2, nós vamos utilizar a tabuada do 2, que eu já coloquei aqui, que é para facilitar, para a gente entender como as coisas acontecem. Logo, eu preciso do 7 na tabuada do 2. Vamos ver se tem. O 7 não tem, mas tem o menor mais próximo, que é o 6. Nós precisamos utilizar sempre o menor mais próximo, porque o maior mais próximo, que no caso aqui seria o 8, ficaria inviável, né? Porque como é que eu vou dividir 8 balas se eu só tenho 7? Então, nós vamos usar sempre o menor mais próximo, ok? Então, aqui vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Vamos colocar o 6 aqui para subtrair e ver quanto sobra de resto. 6 para chegar no 7, 1. O que aconteceu aqui? Eu tinha 7 balas, eu dividi para duas crianças. Cada criança recebeu exatamente 3 balas e restou uma. Não acabou a nossa divisão, né? Porque nós temos ainda o 8 para dividir. Então, nós vamos baixar o 8 aqui do ladinho do nosso resto. Pessoal, presta atenção aqui que nós temos uma regrinha muito importante, né? Toda vez que eu baixar um número, eu tenho que dividir. Até vou anotar aqui, né? Baixou, tem que dividir. Então, agora nós queremos o 18 na tabuada do 2. Vamos procurar? Temos, olha ele aqui, é o 2 vezes 9. Então, vai ficar 2 vezes 9, 18. Vamos colocar o 18 aqui, subtrair para ver se sobra resto. Não sobrou resto algum. O que aconteceu aqui? Nós tínhamos 18 balas, dividimos para duas crianças, deu 9 balas cada uma e não sobrou nenhuma. Terminamos a nossa conta, né? Porque nós não temos mais nenhum número para baixar. Então, 78 balas dividida para duas crianças deu exatamente 39 balas para cada uma e não sobrou nenhuma. Vamos ver se a nossa conta está certa, tirando a prova real. Ou seja, vamos fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. 39
que é o quociente, vezes o 2, que é o divisor, mais o resto, que é 0, e isso tem que dar exatamente o dividendo, que é 78. Vamos ver se confere. 39 vezes 2 dá exatamente 78. 78 mais 0 é igual a 78. Logo, 78 igual a 78. Correta, né? Exercício 2. 79 dividido por 8. Observe que aqui nós temos um algarismo na nossa chave, ou seja, no divisor. Então, vamos pegar um algarismo do dividendo para poder comparar. 7 balas, dá para eu dividir para 8 crianças? Não dá, né? Porque 7 é menor do que 8. Então, nesse caso, nós temos que pegar aqui mais um algarismo. Então, ficamos com 79 agora. Então, aqui, nós precisamos de um número que, multiplicado por 8, dê 79, ou o menor que se aproxime dele. Como nós queremos um número que seja multiplicado por 8, nós vamos usar a tabuada do 8. Então, nós precisamos do 79 na tabuada do 8. Vamos ver? Não temos, mas temos o menor mais próximo, que é o 72. Logo, ficará 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. Colocamos aqui, subtraímos para ver quanto sobra de resto. 2 para chegar no 9, 7. 7 para chegar no 7, 0. Terminamos aqui a nossa conta, porque nós não temos mais nenhum número para dividir. Vamos conferir tirando a prova real? Então, será o nosso quociente vezes o nosso divisor, que é o 8, mais o nosso resto, que é o 7, e isso precisa dar exatamente o dividendo, que é 79. Aqui a conta de vezes, né, tem prioridade, então 9 vezes 8 a gente tem aqui 72 mais 7, e isso tem que dar 79. 72 mais 7, 79, e 79 é igual a 79. Correta, né? Exercício 3. 400 dividido por 8. Observe que nós temos somente um algarismo na nossa chave, ou seja, no divisor. Então, vamos pegar um algarismo do dividendo para analisar. 4 balas, dá para eu dividir para 8 crianças? Não dá, né? Porque 4 é menor do que 8. Então, nós temos que pegar mais um algarismo aqui do dividendo. Então, vai ficar o 40. Então, nós precisamos aqui de um número que, multiplicado por 8, dê 40 ou o menor que se aproxime dele. Como nós queremos um número que seja multiplicado por 8, nós vamos usar a tabuada do 8. Então, nós queremos o 40 na tabuada do 8. Vamos ver? Temos aqui, é o 8 vezes 5. Então, 8 vezes 5, 40. Colocamos aqui, subtraímos para ver se sobra resto. 0 para 0, 0. 4 para 4, 0. Não sobrou o resto. O que aconteceu? Nós tínhamos 40 balas, dividimos para 8 crianças. Cada criança recebeu exatamente 5 balas e não restou nenhuma. Não acabamos a nossa divisão,
porque nós temos esse zero ainda para dividir. Então, vamos baixá-lo aqui do ladinho do nosso resto. Lembra da regrinha? Baixou, tem que dividir. Então, eu preciso do zero na tabuada do 8. Eu tenho? Tenho. Olha ele aqui. 8 vezes 0. 8 vezes 0, 0. 0 para chegar no 0, 0. Terminamos aqui a nossa conta, porque nós não temos que dividir mais nenhum número. Então, 400 balas divididas para 8 crianças dá exatamente 50 balas cada uma e não resta nenhuma. Vamos ver se isso está correto, tirando a prova real? 50, que é o nosso quociente, vezes 8, que é o nosso divisor, mais 0, que é o nosso resto. Isso tem que dar exatamente 400, que é o nosso dividendo. 50 vezes 8 dá exatamente 400, mais 0 igual a 400. 400 mais 0 é 400, que é igual a 400. Certo, né? Exercício 4. 936 dividido por 9. Observe que aqui na chave, no nosso divisor, nós só temos um algarismo. Então, vamos pegar um algarismo do dividendo para poder analisar. 9 balas. Dá para eu dividir para 9 crianças? Dá, né? Porque 9 é igual a 9. Dá para eu fazer uma distribuição igualitária. Então, eu preciso aqui de um número que, multiplicado por 9, dê 9 ou o menor que se aproxime dele. Como eu quero um número que seja multiplicado por 9, eu vou usar a tabuada do 9. Então, eu preciso do 9 na tabuada do 9. Vamos procurar? Tá aqui, né? É o 9 vezes 1. 9 vezes 1, 9. Colocamos aqui para subtrair e ver se sobra resto. 9 para chegar no 9, nada. O que aconteceu aqui? Eu tinha 9 balas, dividi para 9 crianças, cada criança recebeu exatamente uma bala e não sobrou nenhuma. Não terminamos a nossa divisão, né? Porque nós temos ainda números para serem divididos. Vamos baixar aqui o 13, então, do ladinho do nosso resto. Regrinha, baixei, tenho que dividir. Então, eu preciso do 3 na tabuada do 9. Vamos ver? Não temos, mas nós temos o menor mais próximo, que é o 0. Então, nós vamos usar o 9 vezes 0. 9 vezes 0, 0. Subtraímos aqui para ver quanto sobra de resto. 0 para chegar lá no 3, 3. Perceba o que aconteceu aqui. Nós tínhamos 3 balas para dividir para 9 crianças. Cada criança recebeu 0 balas e restou 3. Não terminamos aqui a nossa conta, porque ainda temos mais um número para ser dividido. Vamos baixar o 6 aqui do ladinho do nosso resto. Agora, nós temos 36 para achar na tabuada do 9. Vamos procurar? Temos aqui, é o 9 vezes 4. Então, 9 vezes 4, 36. Colocamos aqui e subtraímos para ver se sobra resto. 6 para chegar no 6, nada. 3 para chegar no 3, nada. Terminamos aqui a nossa conta, porque não temos mais nenhum número para dividir. O que aconteceu? Tínhamos 936 balas, dividimos para 9 crianças,
Cada criança ficou com 104 balas exatamente e não restou nenhuma. Vamos comprovar através da prova real? Então, o nosso quociente, que é 104, vezes o nosso divisor, que é o 9, mais o nosso resto, que é 0, tem que dar exatamente o dividendo, que é 936. 104 vezes 9, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? 9 vezes 4, 36, 1, 3. 9 vezes 0, 0 com 3, 3. 9 vezes 1, 9. 936. 936 mais 0 tem que dar 936. 936 mais 0 dá 936, que é igual a 936. Correto, né? Exercício 5. 64 dividido por 32. Agora nós temos dois algarismos na chave. Então, nós vamos pegar dois algarismos no dividendo para a gente poder analisar. 64 balas, dá para eu dividir para 32 crianças? Dá, né? Porque o 64 é maior que o 32. Então, eu preciso de um número aqui que, multiplicado por 32, dê 64 ou o menor que se aproxime dele. Como eu quero um número que seja multiplicado por 32, eu vou usar a tabuada do 32. Logo, eu preciso do 64 na tabuada do 32. Vamos ver? Olha aqui o 64, é 32 vezes 2. Então, 32 vezes 2, 64. Colocamos aqui, subtraímos para ver se sobra resto. 4 para chegar no 4, nada. 6 para chegar no 6, nada. Terminamos aqui a nossa conta porque não temos mais números para dividir. O que aconteceu? Tínhamos 64 balas, dividimos para 32 crianças, cada uma delas recebeu exatamente 2 balas e não restou nenhuma. Vamos comprovar tirando a prova real? Quociente, que é 2, vezes o 32, que é o divisor, mais 0, que é o resto, e isso tem que dar exatamente 64, que é o dividendo. 32 vezes 2 já temos aqui, 64, mais 0, e isso tem que dar 64. 64 mais 0, 64, que é igual a 64. Correta, né? Exercício 6. 266 dividido por 12. Observe que aqui nós temos dois algarismos na chave, ou seja, no divisor. Logo, vamos pegar aqui dois algarismos para comparar. 26 balas, dá para dividir para 12 crianças? Dá, né? Porque 26 é maior do que 12. Logo, aqui eu preciso de um número que, multiplicado por 12, dê 26 ou o menor mais próximo. Como eu quero um número aqui que seja multiplicado por 12, nós vamos usar a tabuada do 12. Então, nós precisamos do 26 na tabuada do 12. Vamos ver. Não temos, mas temos o menor mais próximo, que é o 24. Então, será 12 vezes 2. 12 vezes 2, que dá 24. Colocamos aqui, subtraímos para ver quanto sobra de resto. 4 para chegar no 6, 2. 2 para chegar no 2, 0. O que aconteceu aqui? Eu tinha 26 balas, dividi para 12 crianças, cada criança recebeu exatamente 2 balas
e restaram 2. Não terminamos aqui a nossa conta, porque nós temos o 6 para dividir. Então, vamos baixá-lo aqui do ladinho do nosso resto. Agora, nós precisamos do 26 na tabuada do 12. Vamos ver? Novamente, não temos. E é o 24, pois é o menor mais próximo. Então, será novamente 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24. Colocamos aqui e subtraímos para ver se sobra resto. 4 para chegar no 6, 2. 2 para chegar no 2, nada. Terminamos aqui a nossa conta, porque não temos mais nenhum número para dividir. O que aconteceu? Eu tinha 266 balas, dividi para 12 crianças, cada criança recebeu exatamente 22 balas e restaram 2. Vamos comprovar tirando a prova real? Então, é o nosso quociente, que é 22, vezes o divisor, que é 12, mais o nosso resto, que é 2, e isso tem que dar exatamente o dividendo, que é 266. 22 vezes 12, vamos fazer aqui do lado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Colocamos um maisinho aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Somamos 4, 6, 2. Então, aqui dá 264 mais 2, que tem que dar exatamente 266. 264 mais 2, 266, que é exatamente igual a 266. Ok, né? Exercício 7. 40 dividido por 10. Aqui nós temos 2 algarismos no divisor. Então, vamos pegar 2 no dividendo para poder analisar. 40 balas, dá para eu dividir para 10 crianças? Dá, né? Porque 40 é maior do que 10. Então, aqui eu preciso de um número que, multiplicado por 10, dê 40 ou menor que se aproxime dele. Como eu quero um número que seja multiplicado por 10, nós vamos usar a tabuada do 10. Aqui está ela, né? Então, nós queremos o 40 na tabuada do 10. Aqui está o 40, vai ser 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40. Colocamos aqui para subtrair e ver se sobra resto. 0 para chegar no 0, 0. 4 para chegar no 4, 0. Terminamos aí a nossa conta porque não temos mais números para dividir. O que aconteceu? Tínhamos 40 balas, dividimos para 10 crianças, cada criança recebeu exatamente 4 balas e não restou nenhuma. Vamos ver aqui uma outra estratégia que facilitaria essa conta. 40 dividido por 10. Aqui nós podemos cortar o 0. Eu tenho um 0 no divisor, posso cortar um 0 no dividendo. Então, na realidade, ficaria 4 dividido por 1. E nós já sabemos que qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, aqui vai dar 4, né? 4 vezes 1, 4. Colocamos aqui, subtraímos para ver se sobra resto e não sobra nada. Olha aí, ó, que o resultado é o mesmo. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto. Aqui nós temos 400 dividido por 10. Aqui podemos cortar um 0 do divisor e um 0 do dividendo.
Perceba que o número de zeros que eu tenho no divisor é o número de zeros que eu posso cortar no dividendo, ok? Então, aqui ficou 40 dividido por 1. Como nós sabemos, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, aqui vai dar 40, porque 40 vezes 1 é 40. Eu coloco aqui, subtraio para ver se sobra resto. Não sobra nada. Temos uma outra situação aqui, né? 400 dividido por 100. Aqui nós podemos cortar 2 zeros do divisor, logo podemos cortar 2 zeros do dividendo. Perceba que ficou 4 dividido por 1. E a gente já sabe que qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, logo vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Colocamos aqui para ver se sobra resto e não sobra nada. Agora aqui vamos tirar a prova real para ver se está correto. Então, o nosso quociente, que é 4, vezes o nosso divisor, que é 10, mais o nosso resto, que é 0, e isso tem que dar exatamente o nosso dividendo, que é 40. 4 vezes 10 é 40, mais 0, e isso tem que dar 40. 40 mais 0, 40, e 40 igual a 40. Correto. Exercício 8. 4.636 dividido por 22. Observe que nós temos 2 algarismos no divisor. Logo, vamos pegar 2 algarismos no dividendo para analisar. 46 balas, dá para dividir para 22 crianças? Dá, né? Porque 46 é maior que o 22. Então, aqui eu preciso de um número que, multiplicado por 22, dê 46 ou o menor que se aproxime dele. Como aqui eu preciso de um número que seja multiplicado por 22, nós vamos usar a tabuada do 22. Então, nós precisamos do 46 na tabuada do 22. Vamos lá ver? 46 nós não temos, mas nós temos o 44, que é o menor mais próximo. Então, vai ficar 22 vezes 2. 22 vezes 2 dá exatamente 44. Colocamos aqui, subtraímos para ver quanto sobra de resto. 4 para chegar no 6, 2. 4 para chegar no 4, 0. O que aconteceu aqui? Tínhamos 46 balas, dividimos para 22 crianças. Cada criança ficou com 2 balas e restaram 2. Não terminamos aqui a nossa conta, porque ainda nós temos números para dividir. Vamos baixar o próximo, que é o 3, aqui do ladinho do nosso resto. Regra da divisão, né? Baixei, tenho que dividir. Então, eu preciso do 23 na tabuada do 22. Vamos lá ver? O 23 nós não temos, mas nós temos o 22, que é o menor mais próximo. Então, vai ser 22 vezes 1. 22 vezes 1, 22. Venho aqui, subtraio para ver quanto sobra de resto. 2 para chegar no 3, 1. 2 para chegar no 2, nada. O que aconteceu aqui? Eu tinha 23 balas, dividi para 22 crianças. Cada criança recebeu exatamente uma bala e restou uma. Não terminamos ainda a nossa divisão, porque temos o 6 para dividir. Vamos baixá-lo aqui do ladinho do nosso resto. Baixei, tenho que dividir. Então, eu preciso do 16 na tabuada do 22. Vamos lá ver? O 16 eu não tenho, mas eu tenho o menor mais próximo, que é o 0. Então, vai ficar 22 vezes 0. 22 vezes 0
0. Colocamos aqui e subtraímos para ver quanto sobra de resto. 16 menos 0, 16, né? Terminamos aí a nossa conta. O que aconteceu? Tínhamos 4.636 balas, dividimos para 22 crianças, cada criança recebeu exatamente 210 balas e restaram 16. Vamos confirmar tirando a prova real? Então, é o nosso quociente, que é 210, vezes o nosso divisor, que é 22, mais o nosso resto, que é 16, e isso tem que dar exatamente o dividendo, que é 4.636. Primeiro nós fazemos a multiplicação, né? Porque tem prioridade. Vamos fazer aqui do ladinho 210 vezes 22. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Somando 0, 2 mais 0, 2. 4 mais 2, 6 e 4. Então, isso daqui vai dar 4.620 mais o 16, e isso tem que dar exatamente 4.636. 4.620 mais 16 dá exatamente 4.636, que é igual a 4.636, portanto, correta, né? Exercício 9. 11.424 dividido por 56. Observe que aqui nós temos 2 algarismos no divisor. Logo, vamos pegar 2 algarismos do dividendo para poder analisar. 11 balas. Dá para eu dividir para 56 crianças? Não dá, né? Porque 11 é menor que 56. Então, nós temos aqui que pegar mais um algarismo. Então, nós vamos pegar os 3 aqui, que é o 114. 114 balas, dá para dividir para 56 crianças? Dá, né? Porque o 114 é maior que o 56. Então, aqui eu preciso de um número que, multiplicado por 56, dê 114 ou menor mais próximo. Como eu preciso de um número que seja multiplicado por 56, eu vou usar a tabuada do 56. Então, nós precisamos do 114 na tabuada do 56. Vamos ver? Não temos, mas temos o menor mais próximo, que é 112. Então, será 56 vezes 2. 56 vezes 2 é igual a 112. Colocamos aqui e subtraímos para ver se sobra resto. 2 para chegar no 4, 2. 1 para chegar no 1, 0. 1 para chegar no 1, 0. O que aconteceu? Nós tínhamos 114 balas, dividimos para 56 crianças. Cada criança recebeu exatamente 2 balas e restaram 2. Não terminamos a nossa conta, porque ainda nós temos números para serem divididos. Vamos baixar o próximo, que é o 2, aqui do ladinho do nosso resto. Regra, baixei, tenho que dividir. Então, eu preciso agora do 22 na tabuada do 56. Vamos lá ver? O 22 nós não temos, mas nós temos o menor mais perto. Quem é? O 0, né? Então, vai ser 56 vezes 0. 56 vezes 0, 0. Colocamos o 0 aqui e subtraímos para ver quanto sobra de resto. 22 menos 0 dá 22, né? O que aconteceu? Nós tínhamos 22 balas, dividimos para 56 crianças.
Cada criança recebeu 0 bala e restaram 22. Ainda não terminamos a nossa conta, porque nós temos o 4 para ser dividido. Vamos baixá-lo do ladinho do nosso resto. Baixei, tenho que dividir. Então, eu quero agora o 224 na tabuada do 56. Vamos ver? Eu tenho, né? Olha ele aqui, é o 56 vezes 4. Então, 56 vezes 4 é 224. Eu coloco 224 aqui e subtraio para ver quanto sobra de resto. 4 para chegar no 4, nada. 2 para chegar no 2, nada. E 2 para chegar no 2, nada. O que aconteceu aqui? Eu tinha 224 balas, distribuí para 56 crianças. Cada criança recebeu exatamente 4 balas e não restou nenhuma. Terminamos aqui a nossa conta, porque nós não temos mais nenhum número para ser dividido. O que aconteceu aqui? Eu tinha 11.424 balas, distribuí para 56 crianças. Cada criança recebeu exatamente 204 balas e não restou nenhuma. Vamos comprovar tirando a prova real? Vamos pegar o nosso quociente, que é 204, multiplicar pelo nosso divisor, que é 56, somar o nosso resto, que é 0, e isso tem que dar exatamente o dividendo, que é 11.424. Aqui nós vamos multiplicar. Vamos fazer aqui do ladinho, 204 vezes 56. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 0, 0 e 2, 2. 6 vezes 2, 12. Colocamos o mais aqui. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 0, 0 e 2, 2. E 5 vezes 2, 10. Vamos somar. 4, 2 mais 0, 2. 2 mais 2, 4. 1 mais 0, 1 e 1. 11.424. 11.424 mais 0 tem que dar 11.424. 11.424 mais 0 dá exatamente 11.424, que é igual a 11.424. Correto. Pessoal, aproveitando o gancho aqui, que nós estamos fazendo essas multiplicações por 2 algarismos, e eu sei que algumas pessoas têm dificuldade nessas contas, também vamos fazer um vídeo somente com multiplicações, ok? Exercício 10. 24.144 dividido por 536. Aqui nós temos 3 algarismos no divisor. Então, vamos pegar 3 algarismos no dividendo, para poder analisar. 241 balas, dá para eu dividir para 536 crianças? Não dá, né? Porque 241 é menor que 536. Então, nós vamos ter que pegar aqui mais um algarismo. Então, vamos pegar aqui 2.414. 2.414 balas, dá para dividir para 536 crianças? Dá, né? Porque 2.414 é maior que 536. Então, aqui eu preciso de um número que, multiplicado por 536, dê 2.414 ou o menor que se aproxime dele. Como nós queremos um número que seja multiplicado por 536, nós vamos usar a tabuada do 536. Então, nós precisamos do 2.414
na tabuada do 536. Vamos ver? O 2.414 não temos, mas temos o menor mais próximo, que é 2.144. Então, vai ser 536 vezes 4. 536 vezes 4, 2.144. Colocamos aqui e subtraímos para ver se sobra resto. 4 para chegar no 4, nada. 4 para chegar no 11, 7. Vai 1. 2 para chegar no 4, 2. E 2 para chegar no 2, nada. O que aconteceu aqui? Tínhamos 2.414 balas, dividimos para 536 crianças, cada criança recebeu exatamente 4 balas e restaram 270. Não terminamos aqui a nossa conta, porque ainda nós temos o 4 para ser dividido. Vamos baixá-lo aqui do ladinho do nosso resto. Regra, baixei, tenho que dividir. Então, agora nós queremos o 2.704 na tabuada do 536. Vamos lá ver? 2.704 eu não tenho, mas tenho o menor mais próximo, que é 2.680. Então, vai ficar 536 vezes 5. 536 vezes 5, que dá 2.680. Venho aqui, subtraio para ver quanto sobra de resto. 0 para chegar no 4, 4. 8 para chegar no 10, 2. Vai 1. 7 para chegar no 7, nada. E 2 para chegar no 2, nada. O que aconteceu aqui? Tínhamos 2.704 balas, dividimos para 536 crianças, cada criança recebeu 5 balas e restaram 24. Terminamos aqui a nossa conta, porque não temos mais números para serem divididos. O que aconteceu então? 24.144 balas foram distribuídas para 536 crianças. Cada criança recebeu exatamente 45 balas e restaram 24. Vamos comprovar tirando a prova real? Vamos pegar o 45, que é o nosso quociente, multiplicar por 536, que é o nosso divisor, somar ao resto, que é 24, e isso tem que dar exatamente 24.144, que é o nosso dividendo. Vamos lá? 45 vezes 536. Conta de multiplicação tem prioridade sobre a conta de adição, né? Então, vamos fazer aqui do ladinho. 536 vezes 45. 5 vezes 6, 30, vão 3. 3 vezes 5, 15, 3, 18, vai 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Mais 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14, vai 1. 4 vezes 5, 20 e 1, 21. Vamos somar. 0, 8 e 4, 12, vai 1. 6 e 4, 10 e 1, 11, vai 1. 2, 3, 4 e o 2. 24.120. 24.120 mais o 24 tem que dar 24.144. 24.120 mais 24 dá 24.144. E isso é exatamente igual a 24.144. Portanto, correto, né? Exercício 11.
32.128 dividido por 16. Aqui nós temos 2 algarismos no divisor. Vamos pegar 2 no dividendo para analisar. 32 balas, dá para eu dividir para 16 crianças? Dá, né? Porque 32 é maior que 16. Então, aqui eu preciso de um número que, multiplicado por 16, dê 32 ou menor que se aproxime dele. Como eu quero um número que seja multiplicado por 16, nós vamos usar a tabuada do 16. Então, precisamos do 32 na tabuada do 16. Vamos ver? Nós temos, né? É o 16 vezes 2. Então, 16 vezes 2 dá 32. Colocamos aqui, subtraímos para ver se sobra resto. 2 para chegar no 2, nada. 3 para chegar no 3, nada. O que aconteceu aqui? Tínhamos 32 balas, dividimos para 16 crianças, cada criança recebeu exatamente 2 balas e não restou nenhuma. Não terminamos a nossa conta, porque nós temos ainda números para serem divididos. Vamos baixar o próximo aqui, que é o 1, bem do ladinho do nosso resto. Regra, baixei, tenho que dividir. Então, eu preciso do 1 na tabuada do 16. Vamos lá ver? O 1 eu não tenho, mas eu tenho o menor mais próximo, que é o 0. Então, nós vamos usar o 16 vezes 0. 16 vezes 0, 0. Colocamos aqui e subtraímos para ver se sobra resto. 0 para chegar no 1, 1. O que aconteceu aqui? Nós tínhamos uma bala para ser repartida entre 16 crianças. Cada criança recebeu 0 balas e restou uma. Não terminamos ainda a nossa conta, porque nós temos números para serem divididos. Vamos baixar o próximo, que é o 2, aqui do ladinho do nosso resto. Baixei, tenho que dividir. Precisamos agora do 12 na tabuada do 16. Vamos lá ver? O 12 nós não temos, mas temos o menor mais próximo, que é o 0. Então, vai ser 16 vezes 0. 16 vezes 0 dá 0. Colocamos aqui e subtraímos para ver quanto sobra de resto. 12 menos 0 vai dar o próprio 12, né? O que aconteceu aqui? Tínhamos 12 balas para distribuir entre 16 crianças. Cada criança recebeu 0 balas e restaram as 12 balas. Não terminamos aqui, porque ainda temos mais um número para ser dividido, que é o 8. Vamos baixá-lo aqui do ladinho do nosso resto. Baixei, tenho que dividir. Agora eu preciso do 128 na tabuada do 16. Vamos lá ver? Nós temos, né? Olha ele aqui, é o 16 vezes 8. Então, aqui 16 vezes 8 dá 128. Colocamos aqui, subtraímos para ver se sobra resto. 8 para 8, nada. 2 para 2, nada. 1 para 1, nada. Terminamos aqui a nossa conta, porque não temos mais números para baixar. O que aconteceu então? 32.128 balas foram distribuídas para 16 crianças. Cada criança recebeu exatamente 2.008 balas e não restou nenhuma. Vamos comprovar através da prova real? Vamos pegar o nosso quociente, que é 2.008, multiplicar pelo nosso divisor, que é 16, somar o nosso resto, que é 0, e isso tem que dar exatamente 32.128
128 balas, que é o nosso dividendo. Então, 2008 vezes 16, vamos fazer aqui. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 0, 0 e 4, 4. 6 vezes 0, 0 e 6 vezes 2, 12. Vamos colocar um mais aqui. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2, 2. Vamos somar agora. 8. 8 e 4, 12, vai 1. 1. 2. 2 mais 1, 3. 32.128 mais 0 tem que dar 32.128. 32.128 mais 0 dá exatamente 32.128, que é igual a 32.128. Correto, né?